Leitura da Lei 9.637, que trata sobre as organizações sociais. O Poder Executivo, aumentar a letra. O Poder Executivo poderá qualificar como organização sociais pessoas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos nesta lei. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social. Comprovar registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre natureza social de seus objetivos relativa à respectiva área de atuação, finalidade não lucrativa com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades. Previsão expressa de a entidade ter como órgão de deliberação superior e de direção um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, assegurados aquela composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta lei. Previsão de participação no órgão colegiado de deliberação superior de representantes do poder público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral, composição e atribuições da diretoria, obrigatoriedade de publicação anual no Diário Oficial da União dos relatórios financeiros e do relatório de execução de contrato de gestão. No caso de associação civil, a aceitação de novos associados na forma do estatuto. Proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. Previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados. Haver a aprovação quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do ministro ou titular, de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado, da Administração Federal e Reforma do Estado. Seção 2 do Conselho de Administração. O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observado para fins de atendimento dos requisitos de qualificação os seguintes critérios: ser composto de 20 a 40% de membros natos representantes do poder público, definidos pelo estatuto da entidade. 20 a 30% de membros natos representantes de entidade de sociedade civil, definidos pelo estatuto, de 10% nos casos de associação civil, membros eleitos de membros eleitos dentre os membros ou associados. 10 a 30% de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. Até 10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto. O Conselho, os membros do Conselho, os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de 4 anos, admitida uma recondução. Os representantes de entidades previstas nas alíneas A e B do inciso 1 devem corresponder mais de 50% do Conselho. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 anos, segundo o critério estabelecido no Estatuto. O dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto. O Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo 3 vezes a cada ano, e extraordinariamente a qualquer tempo. Os conselheiros não devem receber remuneração pelo serviço que, nessa condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem.
Os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas. Para fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administração, dentre outros. Fixar o âmbito de atuação da entidade para a consecução do seu objeto, aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade, aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimento, designar e dispensar os membros da diretoria, fixar a remuneração dos membros da diretoria, aprovar e dispor sobre a alteração de estatuto e a extinção da entidade por maioria, no mínimo de 2/3 dos seus membros. Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências. Aprovar por maioria, no mínimo, de 2/3 de seus membros, o regulamento próprio, contendo procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, e ao plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais das entidades, com o auxílio da auditoria externa. Seção 3 do contrato de gestão. Para efeitos desta lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada como organização social, com vista à formação de parceria entre as partes para o fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas ao artigo 1. O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do poder público e da organização social. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área de correspondente à atividade fomentada. Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade e também os seguintes preceitos: especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores de qualidade e produtividade. A estipulação dos limites e critérios para despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados das organizações sociais no exercício de suas funções. Os ministros de estados ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais cláusulas do contrato de gestão de que sejam signatários. Seção 4. Da execução e fiscalização do contrato de gestão. A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada. A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do poder público supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados periodicamente por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação. A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação precedida. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Sem prejuízo da medida que se refere ao artigo anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis
pela fiscalização, representação ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União ou à Procuradoria da entidade para que requeira ao juiz competente a decretação de indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do Processo Civil. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no país e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Até o término da ação, o poder público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade. Seção 5 do fomento às atividades sociais. As entidades qualificadas como organizações sociais serão declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública. Para todos os efeitos legais, as organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. São asseguradas às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento do servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada a licitação mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão. Os bens móveis públicos permitidos para o uso poderão ser permutados por outro de igual ou maior valor, condicionado ao que os novos bens integrem o patrimônio da União. A permuta de que trata este artigo dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do poder público. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial do servidor para as organizações sociais com ônus para a origem. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor cedido, com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvadas as hipóteses de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria. O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus no órgão de origem, quando ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão na organização social. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos do artigo 11 e 12, parágrafo 3º, para as entidades qualificadas como organizações sociais pelo Estado. Distrito Federal e os municípios, quando houver reciprocidade. E desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta lei e a legislação específica no âmbito federal. Seção 6 da desqualificação. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes das organizações social individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. A desqualificação importará a reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Capítulo 2 das disposições finais e transitórias. A organização social fará publicar no prazo máximo de 90 dias, contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio, contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do poder público. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar, no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no 198 da Constituição Federal e 7 da Lei 8080 do SUS. As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão receber recursos e vincular publicidade institucional de entidades de direito público ou privado, a título de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos, vedada a vinculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, Programa Nacional de Publicização, com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação das organizações sociais, a fim de assegurar a absorção das atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União, que atuam nas atividades referidas no artigo 1, por organizações sociais qualificadas na forma desta lei, observadas as seguintes diretrizes: ênfase no atendimento ao cidadão cliente, ênfase nos resultados qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados, controle social das ações de forma transparente. São extintos o Laboratório Nacional de Luz, Sincrotron, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a Fundação Roquete Pinto, entidade vinculada à Presidente da República. Competirá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionar o processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, cabendo-lhe realizado para a Fundação Roquete Pinto. No curso do processo de inventário da Fundação Roquete Pinto, até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidente da República. É o Poder Executivo autorizado a qualificar como organização social, nos termos desta lei, as pessoas jurídicas de direito público privados indicadas no anexo 1, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas pelas entidades extintas por este artigo. Os processos judiciais em que a Fundação Roquete Pinto seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União na qualidade sucessora, sendo representada pela AGU. As instituições e a absorção de atividades e serviços por organização social de que trata essa lei observarão os seguintes preceitos: os servidores integrantes de quadros permanentes dos órgãos e das entidades extintos serão garantidos todos os direitos e vantagens decorrentes do respectivo cargo ou emprego e integrarão quadro em extinção nos órgãos ou nas entidades indicadas no anexo 2, sendo facultado aos órgãos e entidades supervisoras o seu critério exclusivo, a cessão de servidor irrecusável para este, com ônus para a origem, a organização social que vier a absorver as correspondentes atividades, observados os parágrafos 1º e 2º do artigo 14. A desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de acervo físico, documental e material, bem como nos contratos e convênios, com a adoção de providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso. Os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza destinados às unidades extintas serão utilizados no processo de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades sociais até a assinatura do contrato de gestão. Quando necessário, parcela do recurso orçamentado poderá ser reprogramada mediante crédito especial a ser enviado ao Congresso Nacional para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão,
para o fomento das atividades sociais, assegurada a liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social. Encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos vagos e os em comissão serão considerados extintos. A organização social que tiver absorvido as atribuições das unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos de identificação, OS. A absorção pelas organizações sociais das atividades das unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de contratos de gestão, na forma do artigo 6 e 7. Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso 4, parcela dos recursos decorrentes da economia de despesas incorrida pela União, com os encargos e funções comissionados existentes na unidade extinta. É o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e os servidores da Fundação Roquete Pinto, no Estado do Maranhão, ao governo daquele Estado. Os servidores oriundos da extinta Fundação Roquete Pinto e do extinto Território Federal de Fernando de Noronha poderão ser redistribuídos ou cedidos para órgãos e entidades da administração pública federal, independentemente do disposto no artigo 37.2, inciso 1, no 93 de 8.112, assegurado todos os direitos e vantagens, inclusive o pagamento de gratificações de desempenho ou de produtividade, sem alteração de cargo ou de tabela remuneratória. Fim.